Vamos agora à segunda e última fase do pensamento de Heidegger, o chamado por ele mesmo de retorno, ou reviravolta, ou de Kehre. Eis uma foto de nosso filósofo junto à cabana na qual ele escrevia seus trabalhos na Floresta Negra. Heidegger nunca escreveu o segundo volume de Ser e Tempo, seria dedicado ao ser de maneira mais geral. Mas a partir da década de 30, nós temos o que ele chamou de mudança. A mudança se baseia no fato de que ele concluiu que a linguagem só nos permite falar dos entes, mas não do ser. Daí que a revelação do ser não pode mais se dar por um ser privilegiado, como o Seraí, mas por iniciativa do próprio ser, que só se desvela indiretamente na linguagem da poesia. Não é o homem, mas o ser que fala nessa linguagem. A linguagem fala por si mesma através do homem. Assim entendida, a linguagem é a morada do ser. E o homem é ou deve ser o pastor do ser e o guardião dessa morada, devendo ouvi-lo no silêncio e no abandono, capazes de torná-lo livre para a verdade do ser. Como o ser é o fundamento sem fundamento, o fundamento de tudo o que pode ser dito, ele mesmo não pode ser dito, não pode ser explicado pela linguagem factual, pois esta sempre o pressupõe. Mas, como dissemos, existe um instrumento para a aproximação do ser, que é a linguagem poética. Nesse sentido, a linguagem é concebida como a casa do ser. A linguagem é a fulguração a linguagem poética, a poesia é a fulguração da verdade. A linguagem da poesia é a que busca os deuses perdidos na escuridão da noite, que nos coloca no rastro do sagrado de um Deus remotamente distante daquele que nos foi dado pela teologia da piedade e dos costumes religiosos. A linguagem da poesia, no entanto, não é a linguagem alienadora do palavrório ordinário, nem a linguagem fria e dura da ciência, pois essas são linguagens que nos alienam do ser. A tese principal do último Heidegger é a do esquecimento do ser, ou do obscurecimento do mundo. Nós vivemos no mundo da técnica. Ele tem uma filosofia crítica da técnica. A essência da tecnologia moderna é a conversão de todo o universo dos seres em uma reserva de energia à disposição para qualquer uso escolhido pelos homens. A própria técnica resulta do esquecimento do ser, que faz com que nos apeguemos aos entes, os entes que são, e vejamos a realidade como um objeto a ser dominado e explorado. Embora a técnica não possa, em princípio, embora a técnica possa, está errado aí, possa em princípio ser usada para nos aproximar do ser, não é isso o que vemos acontecer. Nós marchamos para um mundo sem restrições, nem moral, nem alma, formado por cientistas, trabalhadores e brutos. Essa era a visão extremamente pessimista de Heidegger. Em nossa época, a pesquisa científica demanda especialização e coordenação de esforços. Como resultado, a filosofia se dissolve nas ciências particulares e a inventividade passa a ter prioridade sobre o entendimento. O pensamento de nossa época é um pensamento calculador, e o que o ser humano busca é o produzível, o herstellbar. Como efeito disso, nós perdemos a nossa relação com o ser. Nós esquecemos o ser. Estamos mais preocupados com o mundo da técnica e das nossas ações sobre o mundo do que em sermos os pastores do ser. Para Heidegger, na época dos pré-socráticos, como Anaximandro e Parmênides, a existência humana estava enraizada na unicidade luminosa do ser, Inai, que ele faz equivaler ao pensamento, Noem.
Para os filósofos pré-socráticos, a verdade era aletheia, era desocultamento do ser. O ser que se desoculta para nós quando nós estamos preparados para ele em plena liberdade. Assim também para Heidegger. Mas em Platão, a verdade já pertence à linguagem, ao juízo, e não mais ao ser. Para Platão e Aristóteles, pensa Heidegger, a verdade já é correspondência do juízo com o mundo, e não mais manifestação do ser. E Aristóteles define o homem como um animal racional, tornando-nos prisioneiros do logos, do pensamento calculador. Desde então, a filosofia caracterizou-se pela metafísica, fundada por Aristóteles, que corporifica o esquecimento do ser. E o que se seguiu foi decadência, incluindo toda a filosofia cristã, passando por Kant até Hegel, uma decadência que termina hoje no niilismo, que para Heidegger significa o esquecimento do ser. Em termos claros, o que isso aí quer dizer é que, para Heidegger, a filosofia teve dois cumes: Parmênides, o filósofo do ser, e Heidegger, o filósofo do ser, e todo o resto foi descaminho e decadência. O problema é que essa conclusão parece ser uma simplificação insólita, que, se verdadeira, destruiria quase toda a filosofia ocidental. Contra ela está o fato de que houveram muitas revoluções na história da filosofia ocidental. Além disso, não há razão para se afirmar, por exemplo, que Wittgenstein é menos originário, possui menos vigor imperante, para usar uma expressão de Heidegger, do que Parmênides, ou que as tragédias de Shakespeare são decadentes se comparadas com as de Ésquilo. Wittgenstein, por exemplo, tem um pequeno livro de aforismos que são tão bons quanto os de Heráclito, por exemplo, que eu considero os melhores entre os pré-socráticos. E que dizer de Heráclito? Heráclito, mesmo que foi um pré-socrático diametralmente oposto a Parmênides, que negava o ser permanente, com sua doutrina do fluxo universal, mesmo que ao preço de uma perda estética, não seria a racionalidade e mesmo a técnica um enorme ganho do processo civilizatório, aquilo que realmente nos tirou das cavernas? Finalmente já foi notado por Gerd Poheim que a palavra ser pode ser, no último Heidegger, muitas vezes substituída pela palavra Deus, o que torna a filosofia do último Heidegger uma curiosa forma de misticismo, de religião não personal, não pessoal. Crítica. A crítica nós deixamos para a próxima vez.